Olá, sejam todos bem-vindos ao Encontro com o Evangelho, a nossa assistência espiritual do Centro Espírita União e Fraternidade. Vamos iniciar nossa assistência, como sempre, nos ligando à equipe espiritual responsável por esse atendimento espiritual virtual, nos conectando com toda essa equipe tão querida que, com tanto amor, vem até cada um de nós nos trazer tudo o que nós necessitamos. E para isso, eu convido a todos a fecharmos os olhos, buscando trazer aqui em pensamento a figura do nosso Mestre Jesus, nosso querido Jesus, que nos fortalece, que nos ampara em todos os momentos de nossa vida. Jesus querido, que nós possamos nos fortalecer no teu amor, nos teus ensinamentos, sentindo a sua presença em todos os momentos de nossa vida. Que a fé, a confiança nos teus ensinamentos, em Deus, o nosso Pai, possam nos dar sempre a coragem para continuarmos prosseguindo, para levantarmos tantas vezes quantas forem necessárias. Que nós possamos, Jesus querido, sermos fortes em nossas decisões, que possamos sermos corajosos ao reconhecer os nossos enganos e a recomeçar a nossa trajetória, sempre em direção ao bem. Jesus, nós te pedimos, sê conosco nesse instante. Derrama suas bênçãos sobre cada um de nós, que tenhamos condições de assimilar os teus ensinamentos, que possamos continuar firmes na busca do aprendizado do Evangelho, na prática do bem, do despertar e do desenvolvimento do amor em cada um de nós. E assim, que cada um de nós, unido, possa chegar a Deus dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, meus queridos, nós vamos hoje, no nosso encontro, relembrar a vida de uma pessoa que trouxe com seu exemplo a, a convicção do verdadeiro crente. E por que que nós vamos falar dessa pessoa hoje? Porque é tão difícil no dia a dia nós permanecermos o tempo todo em equilíbrio. Quando a dor bate, quando a injustiça nos alcança, quando nós somos feridos por quem a gente ama, por quem a gente menos espera, o que que acontece? Como nós nos sentimos? Como nós reagimos? O que nós fazemos com os ensinamentos de Jesus que nós estamos seguindo? Quando acontece tudo isso, o que Jesus responde? Qual deve ser a nossa reação? Se nós pudéssemos agora ouvir Jesus falando conosco, o que será que ele diria? Que a resposta para as nossas dores está no amor. Não há alternativa senão amar e ajudar. E quando nós ouvimos isso, no primeiro momento parece algo impossível de fazer. Parece conversa fiada, conversa de manual de autoajuda, mas é a verdade. E essa orientação foi seguida por aqueles primeiros cristãos, por todos aqueles que acreditavam em Jesus, que confiaram em Jesus.
E Estevão, a figura do primeiro mártir do cristianismo, vivenciou na carne, no espírito, escolher o amor mesmo diante da morte. E é essa história que eu quero relembrar com vocês, porque quando nós lembramos de histórias verdadeiras, de personagens que passaram pelos mesmos apertos, pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas injustiças, e como eles reagiram, aquilo nos dá uma força para continuar em frente, nos desperta a fé, a coragem, um bom ânimo. Então é por isso que hoje nós vamos voltar lá no ano 34, para uma cidadezinha chamada Corinto, uma cidade extremamente movimentada, com uma grande diversidade cultural, uma cidade grega que havia sido incorporada ao Império Romano e, como toda cidade dominada, sofria as imposições dos romanos e muitas perseguições. E essas perseguições causaram muitas mortes. E a família do jovem Gesiel, uma família de judeus, também foi atingida. O seu pai, por diversas situações que aconteceram, acabou morrendo açoitado diante dele e da sua irmã, a jovem Abigail, que conseguiu fugir e foi socorrida por um casal de amigos, Zacarias e sua esposa. Gesiel, ele era um jovem, um rapaz forte de aproximadamente os 25 anos, e por defender o pai, acabou sendo torturado, espancado, preso e levado como escravo para as galés romanas. Galés eram aqueles barcos que eram utilizados pelos romanos e que eram movimentados através do remo daqueles homens que ficavam ali no porão, remando, movimentando assim o barco. Então, essa era a galé. E claro que a vida nas galés era uma vida muito difícil. Gesiel era um homem de muito caráter. Conhecedor das leis mosaicas, cumpria as leis, e ele conseguiu resistir à sua condição de escravo, a não se revoltar, e tinha uma postura completamente diferente diante de todos aqueles escravos que estavam ali, porque ele sempre se lembrava do que a mãe tinha ensinado para ele. A mãe sempre falava para Gesiel para que ele procurasse Deus em todos os momentos, nos alegres, mas principalmente nas horas difíceis. Então, naquela vida ali sofrida, com horas remando, pouca alimentação, exaustão física, mental, emocional, cansaço extremo, não é? Ele não se deixou abater. Com a sua fé inabalável, ele não se deixou vencer pelo desespero e nem pelo ódio. Naquela embarcação, viajava em missão política um ilustre romano chamado Sérgio Paulo. Acontece que o Sérgio Paulo ficou muito doente. O corpo dele ficou coberto de chagas e todos tinham medo de se aproximar dele porque era uma doença contagiosa. O que era costume na época? Aqueles que eram acometidos por esse tipo de doença eram jogados no mar. Mas como eles iam fazer aquilo com um nobre, com uma pessoa tão importante? Então, o comandante da embarcação resolveu chamar Gesiel, aquele escravo que se destacava pela sua mansidão, pelo seu comportamento, para cuidar daquele ilustre passageiro. A dedicação, as preces, o cuidado de Gesiel com aquele romano restabeleceram a saúde daquele homem. E os dois acabaram se tornando muito amigos. Acontece que Gesiel foi contagiado pela doença. E para evitar a contaminação de toda a tripulação,
o comandante queria jogá-lo no mar. Porém, Sérgio Paulo, profundamente agradecido por todo o cuidado que ele recebeu do escravo, conseguiu convencer o comandante a deixar Gesiel em terra firme. Muito doente, à beira da morte, Gesiel então desembarcou na costa da Palestina com uma bolsa de dinheiro dada pelo amigo romano. E claro, simulando que que ele tinha morrido, tinha sido jogado no mar. No porto, muito debilitado, o Gesiel foi assaltado. E quando estava quase morrendo, foi socorrido por um jovem israelita que o levou à casa de Efraim. Efraim, um outro hebreu, já tocado pelos ensinamentos de Jesus, convertido ao cristianismo, o encaminhou até a Casa do Caminho, a primeira casa de caridade, instituição de auxílio aos necessitados, fundada em Jerusalém por Pedro e os demais discípulos de Jesus. Ali na Casa do Caminho, o Gesiel chegou muito doente, mas recebeu o amparo que necessitava e se recuperou totalmente. Pedro se tornou seu verdadeiro amigo, falava de Jesus e o coração de Gesiel ficava iluminado com aquela mensagem de tanto amor daquele Jesus. E Gesiel conseguiu unir a mensagem de Jesus à mensagem ali que estava nas Escrituras e abraçou aquela fé com toda a força de sua alma. E por sugestão de Pedro, adotou o nome grego de Estevão, para que não fosse identificado, porque isso ia trazer problemas sérios para o romano que o salvara, para o comandante daquela embarcação, e também para marcar a nova fase da vida dele, a vida em Cristo. O Estevão, muito rapidamente, ele se integrou àquela comunidade cristã e passou a servir a Casa do Caminho com todo o amor, com toda a sua força. E Estevão começou a desabrochar faculdades mediúnicas, a faculdade da cura. E ele, pela inspiração do alto, ele pregava o evangelho como se ele tivesse vivenciado Jesus, como se ele tivesse convivido com Jesus. E por isso, pela sua oratória, pelo seu amor, pelo seu magnetismo, ele acabou se tornando uma das figuras de maior destaque na Casa do Caminho. Depois da crucificação de Jesus, aqueles sacerdotes acreditavam que as ideias de Jesus iriam ser exterminadas. Mas não. Numerosos judeus se converteram ao cristianismo. E os sacerdotes e os membros do sinédrio tinham medo que aquele, aquela crescente propagação dos ensinamentos de Jesus comprometesse o judaísmo. Por isso, foi iniciado um grande movimento de perseguição aos cristãos. E esse movimento era liderado por um jovem, forte, culto, considerado o maior orador dentre os doutores do Sinédrio, o herdeiro daquele que iria coordenar todos os doutores da lei, o mais fanático dos defensores da lei de Moisés, o jovem Saulo de Tarso. Saulo recebe informações sobre Estevão, a influência que ele exercia sobre as pessoas e vai até a casa do caminho conhecê-lo, ouvir a sua pregação. Após ouvir Estevão falar sobre Jesus, Paulo o provoca e acabam tendo um debate. E Paulo foi derrotado nesse debate. Estevão, com toda a sua humildade, com sua convicção, com a sua sabedoria, deixou Paulo sem derrotado intelectualmente, né? E Saulo, completamente equivocado, cheio de zelo religioso pelo judaísmo,
interpreta de uma maneira muito equivocada a preleção de Estevão e acredita que Estevão estava blasfemando contra o judaísmo. Pela influência de Paulo, Estevão acaba sendo preso e levado ao templo. Paulo, pessoalmente, coordena o interrogatório. E o que mais chama a atenção de Paulo é a serenidade de Estevão diante de todas aquelas acusações, a convicção inabalável de Estevão. E aquilo foi provocando em Saulo uma revolta muito grande. E Saulo se deixou dominar pela cólera e esbofeteou Estevão várias vezes. Estevão acabou sendo julgado e condenado à morte por apedrejamento. No dia marcado, Estevão foi conduzido ao altar dos holocaustos, ali no templo, e após a leitura das acusações, Saulo perguntou ainda se Estevão estaria disposto a abjurar, a negar aquele Jesus, e assim ele não seria morto. Mesmo sendo acusado de blasfemador, de caluniador, de feiticeiro, Estevão se manteve firme até o final. O olhar sereno, confiante em Jesus. Nada no mundo o faria renunciar ao amor de Jesus. Morrer para Jesus significava uma glória. E foi assim que uma multidão ensandecida se reuniu àqueles sacerdotes, atirando pedras naquele inocente. E a cada golpe, a cada pedrada, Estevão pensava em Jesus e orava. Logo o seu peito, o seu rosto se cobriram de ferimentos, o sangue começou a fluir abundantemente e Estevão acaba morrendo. O seu corpo morre, mas seu espírito é amparado por Jesus. Ele entra vitorioso no mundo espiritual. Claro que a morte de Estevão abalou profundamente a comunidade cristã, mas o trabalho junto aos necessitados na Casa do Caminho não podia parar. O número de doentes, famintos, viúvas, órfãos crescia a cada dia. E o tempo foi passando porque o trabalho tinha que ser feito. Tempos depois daquela tragédia, Pedro foi procurado por um jovem que trazia o corpo coberto de fístulas, não é? De feridas pustulentas, mal cheirosas, completamente desfigurado no seu rosto, um trapo humano. E aquele jovem suplicava a ajuda de Pedro. Pedro estava acostumado a receber muitas pessoas portadoras da hanseníase. E quando Pedro se aproxima daquele jovem, aquele jovem ajoelha aos pés de Pedro e o chama de homem santo de Deus. Pedro não deixa ele continuar a falar e diz que ele era apenas um homem impuro, assim como ele. Não queria mostrar que ele tinha nada de superioridade, não. A humildade era a característica daqueles seguidores de Jesus. E aquele homem estava tão desesperado e rogava a Pedro: Você pode me curar? Me cura dessa lepra que devora não só o meu corpo, mas a minha alma tão infeliz. Eu acabo de ser expulso da cidade. O único lugar que eu posso ir é o Vale dos Imundos. E entra naquele choro convulsivo que não conseguia mais falar. E ele reúne suas forças e diz para Pedro: Tudo começou, tudo começou no templo, no apedrejamento.
Aquela notícia, aquela afirmação fez Pedro recuar, horrorizado, e olhando nos olhos daquele jovem, ele lembrou daqueles olhos perversos, frios, dos gritos de um agitador que conclamava aquele povo em fúria a atirar pedras em Estevão. Jamais o esqueceria. Era um jovem forte, bonito, ágil, violento, ousado. Gargalhava em cada pedradas que ele atirava no Estevão indefeso. E aquilo, ao invés de dar revolta, deu piedade daquele jovem tão bonito que, numa insânia tão grande, incitava todos a apedrejarem o inocente. E agora Pedro via ali aquele jovem desfigurado na sua frente. Jesus tinha ensinado a Pedro a força do retorno da carne na própria alma. Orou por ele naquela ocasião, pensando nas tristezas que ele iria recolher por conta daquelas atitudes. E agora ele estava ali, suplicando ajuda. Pedro ficou muito, muito compadecido e pergunta o que aconteceu. E o jovem ainda diz: Você não se lembra de mim? Eu há pouco tempo apedrejei e conduzi as pessoas contra o vosso irmão até a morte. E aí ele diz que desde aquele dia ele se recorda de ter visto uma luz maravilhosa brotar do coração de Estevão no momento da morte. Aquela luz o tocou profundamente e desde aquele dia ele perdeu a paz, ele perdeu a alegria de viver. A lembrança daquele olhar sereno, embebido em sangue, daquela luz irradiando do seu coração, estava enlouquecendo. Ele se arrependeu, tentou fugir, esquecer do que aconteceu através da embriaguez, mas, por mais que ele tentasse, a lembrança do crime, da crueldade condenável vinha mais forte. E foi aí que ele passou a sentir uma coceira pelo corpo, nos braços, dores nas articulações, manchas pela pele. E aí, aquelas manchas se transformando em feridas purulentas. Dos braços, pelo peito, pelo ventre, pernas, rosto e todo o corpo, e ainda a febre que não passava. Ele contou a Pedro que fez tudo o que mandaram. Medicamentos, sacrifícios no templos, mas não teve nenhum resultado. E agora ele estava ali, expulso da sociedade. E no momento da grande dor, do maior sofrimento, do desespero, ele se lembrou daqueles homens do caminho. Se lembrou daquele que Estevão deu a vida. Daquele que curava não só as dores do corpo, mas da alma. E foi buscar Pedro, porque reconheceu que aquela doença era da sua alma perversa, que estava se exteriorizando naquele corpo desprezível. Por isso ele pedia com todas as suas forças piedade em nome de Jesus, que antes que ele morresse, ele pudesse receber o perdão daqueles homens e o perdão de Jesus. Na verdade, se ele não encontrasse a cura, ele iria se matar, porque ele preferia 1000 vezes a morte do que viver aquela vida. E Pedro, ao ouvir isso, pede para que ele não blasfemasse. A vida é um bem de Deus. Só Deus pode dar a vida. Só Deus pode interromper a vida. Mas Deus nos conduz.
e nos envia esse corpo para nos ajudar a encontrar a verdadeira felicidade. Pedro orienta aquele jovem que ele precisava reparar o mal que ele fez para os outros, que ele só iria encontrar felicidade se ele pudesse fazer o bem, reparar esse mal. Porque Jesus ensinou que os erros cometidos na terra serão resgatados aqui na terra. Que não adiantava só ele se arrepender para recuperar a saúde, mas ele precisava se transformar interiormente. A gente só encontra a paz de espírito, só encontra a saúde quando nós realmente mudamos aqui dentro. Senão, nós vamos passar de uma doença para outra, de uma doença para outra, e a cura não acontece. Aquele jovem ouviu aquelas palavras, de joelhos, não parava de chorar. E Pedro, compadecido pela dor daquele jovem e sentindo aquele coração arrependido, ora, ora com toda a força do seu coração, rogando a Jesus que derramasse as sob bênçãos sobre aquele jovem que estava ali. Ainda não tinha terminado a sua prece sincera, quando ele, de olhos fechados, vê o espírito de Estevão numa grande luz se aproximar dos dois. A emoção toma conta de Pedro e lágrimas escorrem sobre seu rosto. Pedro ouve Estevão dizer: o amor e a caridade são as asas que devem ser elevadas a Deus. O conhecimento da verdade sustenta o pensamento e vitaliza o coração. Vamos socorrer esse irmão tão sofrido, que anda pelas sombras, para que ele possa reconquistar o caminho da liberdade. É da lei divina que retribuamos com o bem todo o mal que recebemos. Assim, Pedro, não há alternativa senão amar e ajudar. As feridas que cobrem o corpo desse jovem, Pedro, são as energias negativas que o intoxicaram e agora estão sendo expelidas. O seu arrependimento e os propósitos para se tornar uma pessoa melhor secarão o poço desse veneno. Mas cabe a nós, Pedro, cicatrizar as chagas externas com o bálsamo da compaixão. Pedro, então, coloca as mãos sobre a cabeça do doente e ora com mais fervor. Enquanto isso, o enfermo se contorce, seu corpo e suas chagas começam a arder, e banhado por um suor frio, desmaia exausto. Terminadas as aplicações dessas energias renovadoras, desse passe que Pedro lhe aplicou, o Pedro coloca aquele jovem desmaiado num leito. E lentamente, aquelas feridas arroxeadas e purulentas começaram a murchar, a secar, a pele se tornava lisa e sem manchas. Pedro, olhando o rapaz recuperado, se lembrou de Jesus. Aproximou-se do ouvido do jovem e, comovido, disse: não tornes a pecar, para que não te aconteça algo pior. Afastou-se em silêncio, com o coração explodindo de alegria e de gratidão a Deus, refletindo na sabedoria e na misericórdia das leis divinas. Vocês devem estar se perguntando de onde nós tiramos essa narrativa. Do livro Paulo Estevão, mas os detalhes
do encontro desse jovem estão em Amélia Rodrigues. Gente, Estevão não conviveu com Jesus encarnado. Ele ouviu sobre ele por meio das histórias de Pedro e do Evangelho de Mateus. Mas a convicção com que ele falava, a firmeza da sua alma, fazia com que todos acreditassem que ele tinha convivido com Jesus. A convicção dos ensinamentos de Jesus se instalaram de tal maneira no seu coração que Estevão desencarna perdoando Saulo e orienta, relembra Pedro de que Jesus pede isso para cada um de nós: perdoar, ajudar. Pedro, os discípulos, Estevão, conheceram, vivenciaram, interiorizaram os ensinamentos de Jesus. E hoje a pergunta que fica é: o que é conhecer Jesus para nós? O que é para mim? O que é para você ser cristão? É saber de cor os ensinamentos de Jesus? É frequentar alguma instituição religiosa? Saulo de Tarso, que depois se converteu, não é? E foi Paulo, o grande divulgador dos ensinamentos de Jesus, conhecia de cor a Torá, mas se deixou levar pela letra. Estevão, o jovem Gesiel, conhecia de cor a Torá, mas vivenciava com todo o seu amor e conseguiu enxergar naquilo, dos ensinamentos de Jesus, o que faltava para completar os ensinamentos do seu povo. Então, conhecer Jesus não é saber de cor, não é frequentar nenhuma instituição religiosa, é andar de acordo com o seu ensinamento, que pede que nos amemos uns aos outros, assim como Jesus nos amou. É amar os inimigos, bendizer aqueles que falam mal de nós, fazer bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos maltratam e nos perseguem. E é isso que está em João, que está em Mateus. E o que significa isso em termos práticos na nossa vida cotidiana? Mudarmos a nossa conduta em relação a nós mesmos e aos outros. A lição dificílima de perdoar aqueles que tenham agido contrariamente às nossas expectativas, de relevar atos, palavras desagradáveis, vindos de pessoas que talvez não façam mal, mas por ignorância. Compreender Jesus é compreender o significado dos seus ensinamentos, é vivenciar esses ensinamentos, é sermos cada vez mais convictos de que esse é o caminho para a nossa libertação. É pregar o Evangelho, não só com palavras, mas com atitudes. Porque de que adianta saber de cor os versículos do Novo Testamento, decorar o Evangelho segundo o Espiritismo, decorar as perguntas do Livro dos Espíritos, se nós não aplicamos esses ensinamentos em nossa vida, se nós não vivemos essa lição? De que adianta tudo isso? Não é? Então, nós precisamos refletir.
refletir sobre o que Jesus representa em nossa vida. Porque se nós simplesmente só acharmos tudo bonito, não realmente adotarmos Jesus como guia de nossas vidas, nós não podemos dizer que conhecemos Jesus. Eu tenho a certeza de que todos nós que estamos aqui estamos nos empenhando para conhecer Jesus. Trazemos deficiências, erros, dificuldades. Nossa, caímos tantas vezes, mas nós temos condições e queremos, por tudo que estamos aprendendo, sermos melhores. Então, apesar de tudo que ainda temos de equivocado, nós somos filhos de Deus. Aqueles homens do caminho tinham deficiências, erravam, mas eles ali se levantavam e continuavam. Estevão perdoou e amou seus algozes. Pedro sentiu misericórdia por aquele jovem infeliz que tanto errou, inclusive ajudou a assassinar o seu companheiro. E nós vamos lembrando que Deus ama Jesus, ama cada um de nós, mas ama também o mais cruel dos homens, porque é seu filho e sabe que um dia ele será luz. Então, o que que nós precisamos fazer? Nosso grande desafio é aprender a lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Nesse mundo de tanto desencontro, de tanta desarmonia, nós precisamos aprender a manter a serenidade, a não nos deixarmos levar por aquela multidão enlouquecida, comemorando morte de criminoso, desejando mal para desafeto, contribuindo para essa atmosfera tão pesada do planeta. Nós queremos seguir Jesus, então vamos aprender a amar. É difícil perdoar? É, mas a gente perdoa uma vez só e depois a gente vai sentir uma paz tão grande, porque o rancor fica e a cada dia vai machucando e fazendo a gente sofrer cada vez mais. Por isso que Jesus disse que o perdão liberta. Porque senão a gente fica preso naquela dor que nos corrói. Então vamos nos esforçar realmente, porque é um esforço, é uma conscientização, para sermos servidores de Jesus, para transformar a escuridão que ainda existe aqui em nós, a escuridão que às vezes está ao nosso redor, em luz. Ajudar com os nossos pensamentos, vibrando harmonia, vibrando paz, vibrando entendimento e lucidez, especialmente para todos os que erram tanto e com suas atitudes causam tanto mal para a humanidade. Nós não lembramos o que nós já fizemos em vidas anteriores. Lembramos o que fizemos de errado nessa. Mas por que que a gente cometeu tanta insanidade? Pela ignorância, pelo orgulho. Quem sabe nós também já não fizemos parte daquela turba ensandecida que estava ali apedrejando Estevão, ou daqueles homens que estavam ali no circo romano, aplaudindo os cristãos sendo devorados pelos leões. Mas graças a Deus tudo isso já passou. Deus nos deu oportunidade para revermos a nossa trajetória, não julgando, mas nos aceitando e acreditando no nosso despertar. Somos todos aquele jovem que, ignorantes, orgulhosos, vaidosos,
Acabamos usando toda a força para tirar pedra contra aquele que era bondade. Mas depois, quando a gente cai em si, quando a gente percebe o erro, nós sofremos, nos arrependemos e nos culpamos. Mas Jesus não quer culpa. Jesus quer arrependimento e estende a mão. O jovem recebeu as mãos estendidas de Pedro e as energias de Estevão. Nós recebemos as mãos estendidas de Jesus, de seus emissários. Que o nosso arrependimento se transforme nessa força para aprender, para fazer o bem, para que nós possamos também redefinir a nossa trajetória e encontrar a paz, a felicidade e a alegria que nós tanto almejamos. Que essa lição possa nos servir de incentivo para perseverarmos no aprendizado dos ensinamentos de Jesus. E que essa lição possa nos trazer essa enorme confiança em Deus, no amparo divino, no não julgamento, mas no acolhimento constante. E assim possamos nos preparar para recebermos o passe dessa equipe espiritual. Nesse instante de paz e de luz, onde nós desejamos que toda a humanidade seja beneficiada pelo amor de Jesus, que todos os corações equivocados possam despertar para o bem, que todos os doentes possam ter o lenitivo para suas dores, o alívio, que toda a humanidade possa cultivar o amor, o respeito, a gratidão e a paz. Que nós vamos rogando a Jesus, que o nosso lar, que o leito de dor que nós podemos estar, possa receber a visita dos mensageiros de Jesus. Que esses mensageiros possam adentrar, removendo todas as energias negativas, depositando vibrações de amor e de paz neste local que nos encontramos. Que eles nos envolvam nesse banho luminoso, que as mágoas, que a angústia, que a incerteza possam ser limpados da nossa mente e do nosso coração. Que esse banho de luz possa nos revestir de coragem, de alegria, de esperança, de bom ânimo, de força e de fé. Que nós possamos sentir que nós temos uma capacidade muito grande de reagir diante das tempestades da vida. Que nós possamos ter a certeza absoluta de que Jesus está ao nosso lado, nos ajudando a passar por momentos de grande dor, de grandes desafios. Que nós podemos ter a certeza absoluta de que toda situação difícil vai passar, de que com Jesus nós conseguiremos ter o aprendizado necessário, porque Ele nos prometeu que estaria conosco, nos ajudando, não que tiraria a dor, mas que nos ajudaria a suportar essa dor. E é com essa convicção que nós abrimos o coração para recebermos essas energias intensas, que tocam o nosso corpo físico, que tocam a nossa mente e o nosso espírito. E nós vamos nos harmonizando, nos fortalecendo, nos equilibrando, sentindo o abraço desses amigos queridos, sentindo o bem-estar invadindo a cada um de nós, sentindo essa luz se esparramando por todo o nosso redor, essa água se transformando nessa fonte benéfica. E ao ingerirmos essa água, essas energias vão sendo depositadas em nossas células. Ah, Jesus, como nós te agradecemos esse momento, onde à distância nós podemos receber o teu amparo,
onde nós podemos ser beneficiados pelo teu amor, por esses mensageiros que em teu nome vêm nos envolver em esperança e em coragem. Que nós possamos, Jesus, permanecermos amparados, permanecermos firmes em nossas orações, em nossos propósitos de sermos melhores. E que assim nós estejamos unidos e fortalecidos até uma próxima oportunidade. Que assim seja, graças a Deus.